Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico do Artemis Laboratório. E hoje, para a nossa live aqui de câncer de pulmão, estamos com a doutora Viviane Andreatta, né, lá da Oncoclínica, que está aqui com a gente. Então, Viviane, vai se apresentando aí para o pessoal, enquanto eu vou convidar o Fábio para entrar aqui. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Obrigada pelo convite, Fábio patologista, né? Pelo convite, eu sou Viviane Andreatta, oncologista clínico, formada em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2005, trabalhei na UFGD e sou responsável técnica pela Oncoclínica Dourados, tanto da parte de quimioterapia, imuno e biologia, imunobiológicos, terapia-alvo, e também responsável clínica pela radioterapia e pelos colegas que atendem lá. Então, meu currículo básico é esse aí. Obrigada. Legal, Viviane. Olá, Fábio, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Fábio? Estamos, perfeito. Bem? Então, Fábio, por favor, se apresenta aí para a gente começar, por favor. Então tá, muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Eu sou o Fábio Douradense, sou formado aqui na faculdade, fiz residência aqui na faculdade e fiz cirurgia torácica em São Paulo. E já estou aí há 8 anos atuando em cirurgia torácica. E eu acho importantíssimo esse tema nesse mês, né, que é o agosto, né, que a gente lembra do câncer de pulmão, né? Acho importantíssimo esse tema, essa live no dia de hoje. Você conta assim, né, 8 anos atuando como cirurgião torácico em Dourados, eu me sinto velho, né? Porque eu conheci você como aluno na faculdade, né? Então já tô me sentindo velho aqui já nessa história. Mas que isso. E o senhor tá do mesmo jeito, né? Então, japonês não aparece. Eu tinha um paciente que japonês também, e ele dizia: doutora, japonês não envelhece, vira morgo. Cortou um pouquinho, Viviane, desculpa, deu um corte na internet aí. Brincadeira. Legal. Bom, vamos lá então. Vamos começar então, né? Eu acho assim, dia 1º agora, segunda-feira, foi o dia de combate ao câncer do pulmão, né? E esse foi o mote para a gente estar começando, para a gente fazer essa live, né? Então vamos falar um pouquinho, né, sobre a importância dessa data, né? E por que falar do câncer de pulmão, a importância da gente ter esse dia e, né, a importância de falar sobre o câncer de pulmão. Você começa, Fábio? Começo. Recentemente eu tive num curso em São Paulo, e é isso que a gente estava discutindo, justamente esse ponto, né? A prevenção primária, né? A prevenção primária é a gente começar a falar de pulmão, assim como a gente fala bastante de câncer de mama, de câncer de próstata, uma vez que o câncer de pulmão é o câncer mais incidente de todas as neoplasias, e quando, lógico, né? Exceto não melanoma, é claro, e o mais agressivo, né? É o mais agressivo de todas as neoplasias. Pode ser o mais agressivo, né? É claro, a gente vai discutir isso posteriormente, né? E a gente não tem, assim, né, uma ampla discussão, assim, não tem um apelo tão, digamos, social, né, em relação ao câncer de mama. Principalmente porque a gente tem uma questão assim, o câncer de pulmão está relacionado ao cigarro. E o cara que fumou, ele sabia que isso podia acontecer com ele, então existe diferente, assim, por exemplo, de um câncer de mama, né? Onde, às vezes, por fatores genéticos, outras coisas, a pessoa tem câncer de mama e tem toda uma mutilação, enfim, e tem esse, digamos assim, esse apelo mais emocional, social. E para o câncer de pulmão a gente não tem isso, né? Mas, principalmente agora, né? A gente vinha numa decadência do tabagismo.
A gente agora, com essa introdução de cigarros eletrônicos, de vapor, essas coisas, né? É importante a conscientização de todos, né? No intuito da gente fazer essa prevenção primária, né? Que é a principal causa de câncer de pulmão, ainda é o tabagismo, né? A gente vê cada vez mais câncer de pulmão em pessoas que nunca fumaram, em pessoas jovens, principalmente mulheres, mas isso ainda é minoria, né? Mas, assim, o tabagismo está estritamente relacionado ao câncer de pulmão e a gente está falando sobre isso e está estimulando as pessoas a estarem difundindo essa questão de que, não fumo mais cigarro, né, convencional, mas fumo narguile, fumo cigarro eletrônico. Isso está errado também. Isso a gente não tem estudo do que isso vai fazer lá na frente, né? Mas é sabido que, assim como o cigarro convencional, esses outros tipos, eles têm substâncias carcinogênicas, né? Não é só o cheiro gostoso, não é só a nicotina, né? Que isso foi inventado para, na verdade, substituir o cigarro convencional, mas isso a gente não tem dados sobre isso, mas isso no futuro vai dar coisa ruim. E está muito, né, Viviane, relacionado ao tabagismo mesmo, né? É diretamente ligado ao tabagismo, né? O câncer de pulmão, né, Viviane? Sim, é diretamente ligado ao tabagismo. Infelizmente, apesar da gente bater sempre na mesma tecla e pedir para não fumar, antigamente, a gente dizia, é por desconhecimento, as pessoas não têm essa consciência. Não, não é verdade. Não é mais verdade isso. É por opção mesmo, ou é por vício, mas as pessoas sabem sim que isso transforma em tragédia o final da vida de uma pessoa. Por que eu falo tragédia? Porque a maioria das estatísticas do câncer de pulmão é realmente ligado ao tabagismo e é a maior causa de morte por câncer em todo o mundo. Então, tem que lembrar, tem que entender que cultivar isso diariamente para o seu futuro é uma opção. E tudo melhorou, o tratamento melhorou, mas hoje se morre mais de câncer de pulmão ao redor do mundo do que de todas as mortes de câncer de próstata, de mama e de cólon juntas. Então, a mortalidade da neoplasia de pulmão é muito alta. Apesar dos tratamentos terem melhorado, é definitivo esse diagnóstico para a grande maioria dos pacientes que acabam recebendo esse diagnóstico realmente. Legal. E em termos de números, quantas pessoas mais ou menos morrem de câncer de pulmão anualmente no país? Bom, os diagnósticos de câncer de pulmão no país, o INCA previu que serão 30 mil casos para o biênio 2020-2022. Então, por ano, haverá pelo menos 30 mil diagnósticos. Sabendo que desses, 85% vai acabar morrendo do diagnóstico, é muita gente. E é todo ano. Se a gente tivesse isso, não fosse um ato contínuo, seria já bastante gente, 85% de uma população assim, por ano, né? É bastante gente, né? É muita gente, né? Você falar aí de morrer mais de 25 mil, em torno de 25 mil pessoas por ano de um câncer é bastante coisa, né? Realmente é um dado assustador, né? É um dado que realmente assusta a gente. Agora sim, a gente fala, né, que é um câncer que mata muita gente, né? Que causa muita morte. E tem uma lógica nisso daí, que é a falta de sintomas, né? O que a pessoa que tem um câncer de pulmão precoce, no começo não sente nada, né, Fábio?
É isso mesmo, né? Então, assim, o intuito da gente falar de câncer de pulmão é a gente estimular a prevenção primária, que seria principalmente o controle de tabagismo e dessas outras formas de tabagismo. E a gente falar de câncer de pulmão também, a gente entra nesse outro assunto, né? De que na maioria das vezes, nos estágios precoces, né? Por que morre muita gente do câncer de pulmão? Porque a maior, o que a Viviane quis dizer é que a maior parte dos casos, né, já são diagnosticados em fases tardias da doença, né? Justamente por isso, porque não tem tantos sintomas, né? E aí, assim, já é fora do Brasil, né? Assim, no Brasil, assim, tem alguns vieses, mas na nossa prática diária, a gente tenta estimular o rastreamento do câncer de pulmão, tá? Então, justamente por conta disso, que os sintomas, na maioria das vezes, o que a gente orienta os pacientes, principalmente tabagistas, né, são os sintomas persistentes, né? Então, é muito comum o tabagista ter uma tosse crônica, ter digamos, expectoração, tem um pouco de falta de ar, já em estágios avançados assim de enfisema, enfim. Mas o que a gente orienta o paciente é assim, uma tosse que não tinha e surgiu, ou a tosse muda o padrão, começa a ter raias de sangue, né? Era uma falta de ar basal, mas agora ela piorou. Um emagrecimento no paciente de risco, né, a esclarecer. Isso já são sintomas, né, que na maioria das vezes, quando presente, já indicam, né, uma doença já no estágio de moderado a avançado, né, justamente porque o pulmão, a gente tem 2 pulmões, a gente sobrevive só com um pulmão, então a gente tem uma grande capacidade compensatória, né. Então, a gente tem estimulado, né, essa prevenção secundária. O que é prevenção secundária? A gente rastrear pacientes de alto risco. Quem seriam esses pacientes? São pacientes de 55 a 75 anos, né, que têm aí uma carga tabágica, né, mais do que mais ou menos 30 anos máximo. O que quer dizer isso? Que fumou mais ou menos por 30 anos um maço por dia, tá? E que parou de fumar há menos de 15 anos, né? Então, esses são pacientes que são passíveis digamos, de um rastreamento, que tem estudo que mostra uma eficácia, né, de rastrear esses pacientes, onde o quê? Esses pacientes são submetidos a uma tomografia computadorizada de baixa dosagem, tá? Uma tomografia sem contraste, um exame rápido, e que a gente consegue diagnosticar, na maioria das vezes, nódulos. E muitas vezes esses nódulos, mostrando, né, um tumor numa fase inicial, onde o estadio 1 é curativo, estadio 2 a chance de cura é maior, principalmente com os novos tratamentos, tá? E se mesmo assim descobrir um tumor, um nódulo estadio 3 ou 4, é melhor, né, descobrir e tratar do que já não, quando descobrir, já não ter mais perspectiva de tratamento, tá? Então, esses pacientes geralmente são submetidos a um exame inicial e, se visto alguma alteração, é feito um controle em um ano, né, para entender melhor se os nódulos estão estáveis, se aumentaram, se diminuíram, enfim, tá? Isso ainda não é uma política pública, né, no Brasil, isso é política pública em outros países, principalmente por, assim, nós, graças a Deus, o Brasil conseguiu aumentar muito, né, o número de aparelhos de tomografia, né? Hoje aqui nós somos uma cidade pequena, apesar de a gente drenar grande parte da população regional, mas assim nós temos vários aparelhos de tomografia, né? Quase 10 aparelhos de tomografia, eu acho, na cidade, não sei exatamente. Mas a gente, apesar de ter muito acesso à tomografia, né? Até no SUS a gente consegue um acesso razoável à tomografia, né? No Brasil tem muitas doenças granulomatosas, tuberculose, fungo, né? Isso que você sabe, né, Fábio? Não é comum a gente faz biópsia achando que é tumor e é doenças, né, infecto-contagiosas, né? E a gente ainda tem pouco recurso, né, para, digamos, para oferecer. A gente vai fazer uma tomografia na população brasileira inteira que está de alto risco. Isso vai gerar uma série imensa de necessidade de biópsias, de cirurgias, e o Brasil não tem como, no sistema público, absorver isso. Mas, graças a Deus, na nossa cidade, na maioria das cidades do Brasil, a gente conta com uma rede privada que consegue absorver isso aí, né? Então, assim, não é uma política pública, o Ministério da Saúde vai falar que tem que fazer tantas tomografias em tantos pacientes, né, de risco, tá? Mas, nos pacientes que têm acesso, que têm oportunidade, é importante, que isso já é política, digamos, internacional, tá?
cujo, assim, o custo, né, é muito mais barato fazer isso num paciente de câncer de pulmão do que, por exemplo, até num câncer de mama, né, um índice que a gente usa, né, que é o NNT, o número necessário para tratar. A gente precisa de menos tomografias do que de mamografias para fazer o diagnóstico de um caso, tá? Mas a gente tem que considerar todas essas outras coisas, né, que vai dar um monte de resultados falsos, positivos, e que a gente tem que provar o contrário, que aquilo não é um tumor também, tá? Então, assim, a gente não recomenda ainda em nível de política nacional, porque a gente não tem como absorver isso no âmbito do SUS, mas para todo paciente que tem condição e que quer prevenir, fazer essa prevenção secundária depois de fumar, né? Um certo tempo, isso já tem dados que mostram a eficácia dessa medida, tá bom? E, lógico, né? A gente acabou não falando, né? Sempre que a gente é o nosso papel incentivar as pessoas a pararem de fumar, né? E a maioria dos pacientes, eu tento, não consigo, tal. E o que eu sempre gosto de falar para os pacientes é que existem pessoas e tem tratamentos, né, que podem ajudar a parar de fumar, mas o primeiro passo de parar de fumar é ele querer. Legal, isso é muito importante, né? Dizer que realmente o paciente não tem sintoma no começo, né? E aí é mais um grande incentivo para a gente estimular a pessoa a não fumar, né? Porque ela sabe que a chance dela diagnosticar uma doença a tempo de tratar muitas vezes é complicado, né? Bom, mas aí, esse paciente tem, né, uma suspeita, ou ele está fazendo um rastreamento, né, com a tomografia, tá, e encontra um nódulo suspeito, né? O que a gente faz com esse paciente? O que vai acontecer com esse paciente, né, Fábio? Então, quer falar, Viviane? Pode falar. Objetivamente, então, vamos pôr em perspectiva. Profilaxia primária do câncer de pulmão. Não fumar, certo? Menos de 10% de todas as menos de 15% de todas as neoplasias, inclusive de pulmão, são geneticamente transmitidas, certo? Então, não fumar para o câncer de pulmão é muito importante. Isso é profilaxia primária. Profilaxia secundária, vamos lá. Quem fumou pelo menos uma carteira de cigarro por dia por 30 anos, existe a profilaxia secundária, que seria o rastreamento. É isso, Fábio? Aí, então, a gente consegue colocar num programa de rastreamento, tendo o paciente parado de fumar há menos de 15 anos, certo? Esse programa de rastreamento indica tomografia sem contraste, é uma tomografia totalmente específica para rastrear nódulos que poderiam se tornar malignos, correto? Certo, então, isso aí em perspectiva. Paciente que, por algum motivo, tem um nódulo detectado por uma tomografia, o que nós vamos fazer agora? É isso. Certo. Então, assim, a primeira coisa é esse nódulo, né? Digamos, o paciente já tem histórico de câncer? Se tem histórico de câncer, é uma outra conversa para outro pôr do sol. Vamos dizer que esse é o nosso paciente que fumou, que fez uma tomografia de rastreamento e achou um nódulo. Um achado aí, digamos, não incidental, né? Mas um achado proposital que ele estava rastreando, né? E aí, assim, primeiramente, né, o que eu sempre falo para os pacientes é não desesperar, né? Que é muito comum isso no consultório, principalmente no pós-Covid. E no Covid, né? O paciente fez uma tomografia por Covid e achou um nódulo. E aí já vem chorando no consultório, né, que achou um nódulo no pulmão, né? A maioria das lesões, elas ainda são, graças a Deus, benignas. Só para vocês terem uma base, no grande estudo inglês que rastreou mais de 50 mil pacientes, né? Era feito uma tomografia, era feita cerca de 800 tomografias para achar um tumor, certo? Tá? Esse era o NNT, né? O número de necessários para achar um tumor. Então, assim, a maioria das tomografias são os achados benignos, né? Principalmente, assim, a gente vai considerar, na avaliação desse nódulo,
o aspecto do nódulo, as bordas do nódulo, a quantidade de nódulo, a história pregressa do paciente, se fumou ou não fumou, se tem fator de risco a exposição a outros carcinogênicos, como o fogão a lenha, se tem mais de um nódulo, se o nódulo é em cima, se o nódulo é embaixo. O aspecto do nódulo, ele é sólido, ele é totalmente branco, ou o que a gente tem diagnosticado cada vez mais, um nódulo em vidro fosco, ou também chamado em vidro despolido, né? E o tamanho do nódulo, é claro, né? E a presença ou não associada de calcificações. Então tem vários aspectos, né? Que geralmente ou o pneumologista ou o cirurgião de tórax, né? Vai avaliar esse nódulo e vai julgar a necessidade de apenas observação. E essa observação geralmente é com tomografias seriadas, em 3, em 6, em 1 ano, em 2 anos. Isso existem critérios bem definidos para isso, são os critérios de Fleischner, tá? Ou se, a princípio, geralmente aí, nódulos maiores que 6 a 8 milímetros, né, dependendo do aspecto e da história, a necessidade ou não de biópsia. E sempre que há necessidade de uma biópsia, a gente sempre explica para os pacientes, a gente sempre vai começar da forma mais simples para mais complicada, da que dói menos para que dói mais. E aí depende da região. Pode ser por broncoscopia, que não é tão bom para biopsiar nódulos, pode ser por biópsia guiada por tomografia, ou até mesmo uma cirurgia para tirar uma parte do pulmão que contém esse nódulo para mandar para o Fábio no Artemis para fazer a biópsia ou anátomo patológico. Né, e aí, né, sempre que a gente fala em biópsia, a gente fala de tirar um pedaço daquele nódulo, né, para a gente saber como que são as células daquele nódulo, né. E baseado na análise dessas células, que é o trabalho que eu faço como médico patologista, a gente vai poder dizer se aquilo lá é um câncer ou não, né, e se for um câncer, que tipo de câncer que é. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui no laboratório é dizer se é câncer ou não. Então, a primeira coisa que eu vou olhar, aquilo pode ser uma tuberculose, aquilo pode ser uma micose, né, uma paracoxoidomicose, pode ser várias outras doenças infecciosas, e aí você descarta isso é ou não um câncer. Se é um câncer, que tipo de câncer que é? Né? Existem vários tipos de câncer que a gente pode dar diagnóstico. A gente fala em câncer de pulmão, mas tem vários tipos de câncer de pulmão, né? E aí é baseado nesse diagnóstico que eu vou dar, né? Dizer assim, é um carcinoma, é um adenocarcinoma, é um tumor de pequenas células, né? E baseado nesse diagnóstico, né, inicial, que aí, né, os colegas aí vão conseguir saber o diagnóstico e orientar esse paciente para o tipo de tratamento que ele vai ter que seguir, né? É isso, Viviane? Simples assim. O patologista define o futuro. Basicamente é isso mesmo, porque sem biópsia não tem diagnóstico de câncer e também não tem a certeza de que não é um câncer. Então, até para dizer que é benigno, fique tranquilo, a gente recorre ao diagnóstico histológico, que é a anatomopatologia. Dentro dos cânceres de pulmão, vamos então simplificar, assim. Carcinoma de qualquer tipo já é maligno, certo? Então a gente entende que câncer é igual tumor maligno. E desse câncer de pulmão, a gente vai dividir ele em duas grandes áreas, que é o pequenas células, que é mais raro, mais agressivo, 15% mais ou menos de todos os diagnósticos são de pequenas células, e o não pequenas células, que daí a gente subdivide em adenocarcinoma, epidermoide, neuroendócrino, e aí a gente subdivide ele. Então, a grande maioria, 85%, é não pequenas células. É o mais comum, é o mais ligado a cigarro, é uma doença mais imunogênica, né? Que admite terapia-alvo, admite imunoterapia com mais facilidade, mas isso não quer dizer que eles vão curar mais ou menos que o pequenas células. O que a gente vai definir é que pequenas células crescem muito rápido,
e o não pequenas células, um pouco menos rápido, mas ambos são difíceis de controlar. Para definir o tratamento, que pode incluir cirurgia, que pode incluir radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo, a gente depende do estadiamento, que é o TNM, que é o tamanho do tumor, que a gente consegue encaixar o paciente dentro de um quadradinho que a gente vai definir, olha, o melhor para o tumor, o tamanho, o tipo, é fazer isto, certo? Basicamente é aí a forma de pensar do oncologista, mas sem o diagnóstico não tem tratamento. Deixa eu só dar uma informação aqui para o pessoal antes da gente seguir. Pessoal, quem aí entrou agora ou vai ter que sair antes de terminar a live, essa live está sendo gravada. Terminando a live, ela já vai estar disponível aqui no Instagram para quem quiser assistir. E amanhã essa live vai estar no canal do YouTube do Artemis Laboratório. Lá nós já temos mais de 58 lives lá sobre vários temas. Então, quem quiser assistir, pode estar indo lá no nosso canal e acompanhar essa live inteirinha, que ela vai estar gravada lá no nosso canal, tá? E outra coisa, pessoal, tem o chat aqui, vão fazendo perguntas, tá? Porque são as perguntas de vocês que pode ser a dúvida de todo mundo e essas perguntas sempre engrandecem a nossa live, né? Bom, então, a gente trabalha nesse dia a dia aí com diagnóstico de câncer, né? E recebemos biópsias de câncer de pulmão, um monte de coisa, e vamos fazendo esses diagnósticos no dia a dia, e são com esse diagnóstico, né? Como a doutora Viviane falou, que a gente parte para o tratamento, né? Tem uma pergunta aqui já, ó. Aqui, ó. E aí é um pouco do que a Viviane já falou, né? Quem está falando aqui é até o seu Paulo Kraus, que daqui a pouco ele vai entrar com a gente aqui para falar um pouquinho vai dar um depoimento para nós aqui. Aí ele fala que a especificidade do tipo de câncer influi em qual tipo de tratamento irá fazer? É aquilo que você estava conversando, né, Viviane? Sim. Cada vez mais a oncologia, e principalmente o câncer de pulmão, ele está sendo um diagnóstico de precisão. Quanto mais preciso, quanto mais específico é o diagnóstico, melhor, mais específico é o tratamento. Então, sim, com certeza, a especificidade de cada tumor define cada tratamento. Tanto o tamanho, a extensão, no local, que é no local nódulo, se tem ou não comprometimento nos gânglios perto, que é a região, e metástase sistêmica, que seria doença fora do pulmão. Isso define se vai ser tratamento local, que seria cirurgia ou radioterapia, ou se vai ser tratamento de radioquimioterapia concomitantes definitivo, ou se não vai ser necessário um tratamento local, porque o tumor estaria espalhado. Antes da gente definir quais medicamentos usar, o patologista já nos deu o diagnóstico histológico, dizendo se é pequenas células, não pequenas células, de qual tipo. No caso de um tumor adenocarcinoma especificamente, a gente tem que testar a biologia molecular, que tem, então, várias alterações moleculares que definem o tratamento. Então, esse material do patologista, do histologista, passa para um laboratório mais específico, que é de biologia molecular, e vai testar alguma mutação nesse tumor. Os mais comuns são EGFR, ALK, ROS, RET,
todos esses vão definir terapias-alvo. Se tiver alguma dessas mutações, a gente vai definir algum tipo de comprimido que vai funcionar melhor, né? Se não tem esse tipo de mutação, aí a gente já vai para o PDL, que não é uma mutação na sua biologia, mas é um marcador de imunogenicidade. Quanto por cento tem de células imunogênicas ali nesse tumor que vai poder responder à imunoterapia? Que daí a gente poderia dividir isso em tumor altamente responsivo, que é acima de 50% de PDL, de 49% a 10% tem que usar a quimioterapia com a imuno, e abaixo de 10% a gente nem usaria imunoterapia, usaria só a quimioterapia, né? Mas dentro dos tumores de pulmão, apesar de eu ter aventado aí já no início, olha, o tumor que mais mata ao redor do mundo, se somar todas as mortes por câncer de mama, próstata, pulmão e intestino, não dá todas as mortes por câncer de pulmão no ano. Apesar disso ser verdade, também é verdade que tratando o câncer de pulmão, a gente aprendeu que tumores de pulmão metastáticos também curam, né? Raro, muito difícil definir esse diagnóstico, mas existe. Então, a gente acabou aprendendo com os tumores de pulmão que pacientes que não morreram, alguma coisa aconteceu de muito bom aí, né? E é a tal da imunoterapia aí que a gente tem colocado em todos os tumores agora para tentar melhorar a nossa sobrevida. E pegando o gancho da Viviane, né, essa questão, né, para não desanimar as pessoas, né, é que essa questão, apesar, né, dessa agressividade, né, dessa alto índice de mortalidade do câncer de pulmão, né, graças a Deus nos últimos anos, né, e eu digo nos últimos 8 anos, mais ou menos, na introdução da terapia-alvo e agora da imunoterapia, né, a gente tem visto uma grande melhora, né, no tratamento do câncer de pulmão, né? Tanto é que a gente ainda não tem, né, digamos ainda, a estatística da sobrevida desses pacientes com as novas opções de tratamento, tá? Então, assim, e a gente tem visto visto cada vez mais pacientes vivendo mais tempo e vivendo bem, né? Mesmo com diagnóstico, que nem a Viviane está falando, de um câncer de pulmão metastático, já no estágio clínico 4, já com a doença avançada. E nesse campo, né? Nesse campo dessa medicina de precisão, nessa medicina personificada que a Viviane estava falando, isso é importantíssimo, o trabalho do cirurgião, do patologista e do oncologista junto, né? Então, esse triângulo aqui, isso é muito, muito importante, né? Então, assim, a biópsia, né? Antes a gente queria saber se tem ou não tem tumor. Hoje já muda bastante coisa. Na verdade, a gente fica mais ansioso, assim, se tem material para fazer tudo a pesquisa que precisa, né? Porque antes a gente precisava tirar um pedacinho, né? Falou que é tumor ou não é tumor, tá resolvido pra gente. Hoje a gente tem que tirar um pedacinho para falar que é tumor, tem que tirar outro pedacinho, né, para pesquisa das mutações target, né, das mutações alvo, né, e depois a gente tem que pesquisar ainda marcadores como PDL1 e outras mutações, né, e então a gente precisa de bastante material, né, para fazer tudo isso. Né? E esse material tem que ser de boa qualidade. Às vezes não pode ser uma biópsia do osso que vai descalcificar, que vai alterar os genes, os DNAs daquele material no processo de descalcificação e que vai interferir lá na frente na análise genética desse material. Né? Então, essa troca de informações da clínica com cirurgião, com oncologista, com patologista, hoje é primordial. E eu acho, Fábio, que a gente tem que começar a discutir também como melhorar, assim, eu não sei, não entendo disso, né? Mas eu acho que Dourados talvez já caberiam uma imunohistoquímica, né?
a gente já ganharia tempo para pesquisar EGFR, ALK, PDL1, essas por imuno, né? Esses marcadores tão importantes para a gente, né? E aí a gente perdeu tempo, né? Isso aí, estava num curso semana passada em São Paulo, no Einstein, e lá eles têm a dificuldade com o NAJS, né? Com o Next Generation Sequentiation, que a gente tem dificuldade do Foundation, né? Eles têm dificuldade lá no privado, se a indústria vai, né? Então, o Foundation, né? Eu acho que principalmente, né, pela entrada da neoadjuvância, né, no câncer de pulmão, que vai estar vindo com bastante força, né? E eles já estão também fazendo estudos de custo-efetividade para entrada de imuno e terapia alba no SUS. Então, acho que isso não vai ser uma coisa tão longe da gente, né? A gente tem que começar a discutir não só de ter imuno para a gente ter esse resultado o mais breve possível e a gente conseguir esse foundation, né? Na maior brevidade também possível, né, Legal. Thaís? Deixa eu só dar um recado aqui antes, eu quero comentar sobre isso daí também. Falar para o seu Paulo aí, já está se preparando aí para a gente estar entrando aí, que ele vai dar um depoimento para nós aí, falando um pouco dessa situação dele como paciente oncológico, como paciente em tratamento de câncer de pulmão, né? Então já se prepara aí para que daqui a pouco você entra aí com a gente, tá? Então é o seguinte, olha, né, o que a gente comenta muito disso, né, é realmente da personalização, né, da medicina personalizada, né, quer dizer, de você, antigamente você dizia, não, o paciente tem um adenocarcinoma e adenocarcinoma trata assim, acabou, ponto final. Hoje, né, aquela célula, ela tem características especiais, né? Então, quer dizer, o câncer que a pessoa X tem é totalmente diferente do câncer da pessoa Y, que é totalmente diferente do câncer da pessoa J lá, né? Então, quer dizer, hoje é aquela história, né? Você tem que saber caracterizar aquela célula. Você tem que dar nome, sobrenome, endereço, CPF, RG, tudo daquele tumor para você saber como é que você trata esse tumor, né? E para isso, você depende o quê? De tecnologia, de diagnóstico de ponta, de laboratório estruturado e de custo também, porque todos esses exames são caros, depende de tecnologia, depende de coisa de última geração. Então, você tem uma coisa maravilhosa, por um lado, que é a tecnologia nos ajudando demais a dar diagnósticos mais precisos, a fazer tratamentos melhores, mas ao mesmo tempo a gente tem também o problema de cada vez estar tudo mais caro, né? E aí é aquela coisa, né? Você ganha por um lado e tem a dificuldade pelo outro lado, né? E assim, o avanço, né, que a gente tem aqui em Dourados é limitado muitas vezes para a gente conseguir se estruturar, né, e ter volume para poder viabilizar, fazer pelo menos uma parte desses exames aqui, né? Isso tudo acaba sendo um pouco mais difícil, né? Mas estamos avançando, né? Estamos avançando bastante, né? Deixa eu ver se o seu Paulo, o Paulo, vamos já organizar de vocês entrarem aí, ver qual que é a que vai entrar, pede para entrar aqui que eu já aceito vocês aqui. Então, não Então, vamos Viviane. perder a perspectiva, né? Então, sim. vamos lá. Pessoas que estão nos assistindo, o que é que a gente tem que entender? Câncer de pulmão tem uma alta letalidade, principalmente porque não tem sintoma. Quando tem sintoma, está avançado, difícil controle, e daí a cura é rara. Então, o que a gente tem? Profilaxia primária, não fumar. Profilaxia secundária, rastreamento, principalmente quem já fumou. Pelo menos uma carteira de cigarro por dia, por 30 anos, deve fazer rastreamento. Qualquer sintoma de 30 dias ou mais deve, pelo menos, ir ao seu clínico ou pneumologista para fazer uma investigação. Terceiro, qualquer nódulo suspeito de pulmão deve ser investigado através de material histopatológico, que seria a biópsia. Para tratamento,
a gente precisa saber se o tumor é localizado, localmente localizado ou sistemicamente disseminado. Aí a gente vai para as técnicas os exames de precisão, para a gente saber qual tratamento vai usar, que seriam as mutações e PDL, para ver se vai fazer imunoterapia ou não. E se vai operar e irradiar. Basicamente, o câncer de pulmão nós passamos aqui em 1 hora. E vamos dar as boas-vindas ao seu convidado aí, doutor Fábio Rocha. Vamos lá. Olá, seu Paulo. Seu Paulo Kraus, boa noite, tudo bom? Boa noite. Primeiro, uma boa noite ao doutor Fábio, aos dois, né? E Boa também noite. a minha fada madrinha, doutora Viviane. Pois é, Boa noite. Boa noite. Não está nervosa, né? Agora já passou. Ah, que bom. Que bom. Não fujo do que vocês já comentaram aí, todos os sintomas. Eu fui tabagista durante aí 50 e poucos anos, tá? Eu sou cirurgião dentista, então eu achava que o cigarro era a minha válvula de escape para fugir do dia a dia, do meu trabalho em si. E, de repente, uma quarta-feira, eu senti, por exemplo, sintomas. Eu nunca tossi, nunca tossi. Eu tive uma espécie de um soluço, como a criança para de chorar, aquele negócio de... sabe? E procurei um médico meu, um clínico geral, amigo. Ele me mandou fazer uma PA de tórax e realmente constatou alguma coisa. Me encaminhou para um pneumo e ali ele falou, você está com câncer no pulmão. E aí começou a minha não digo assim, luta. Eu até que encarei com uma certa realidade. E como a Débora, minha filha, e o Pablo, que já estavam aqui em Dourados, me trouxeram para cá. Porque eu tinha conhecimento que Dourados, dentro da oncologia, é um dos maiores centros do sul, centro-sul do Brasil, certo? E estou satisfeito, fui muito bem tratado. O primeiro contato que eu tive com algum médico da oncoclínica foi com o Dr. Fábio, que ele me fez a biópsia pulmonar, né? A bronco, não sei o nome lá. E depois me passou para a esposa dele, a doutora Viviane, que hoje é minha fada madrinha. E estou aí, talvez bem, é o que ela me falou anteontem. Muito Que bem. bom. Já vai para 2 anos, né, seu Paulo? Foi em março de 2019, quando constatou que eu tinha um CA de pulmão. 2019. Já se faz quase 4 anos, né? Em 2010, Quase 4 anos. em 2010, a estatística era o caso do seu Paulo viver de 8 meses a 1 ano, né? Então, hoje a gente está aí com 36, 45 meses. E é isso que eu falo, algum dia a gente vai dizer que esses caras aí, sortudo da vida, vão estar curados ou vão nos ensinar alguma coisa a respeito disso. Mas foi o grande divisor de águas a imunoterapia. Exatamente. Eu faço imuno até hoje e ela me deu a notícia que eu ainda vou continuar por algum tempo. Não me importa, continuo. Inclusive, brincando com ela no consultório, falei, quando é que você vai fazer eu bater o sino? O sino da alta. É assim, as pessoas acabam pedindo o impossível para o oncologista com 3 anos de evolução, né? Mas
talvez um dia, né, o senhor me acompanha no aprendizado aí, né, seu Paulo? Porque a gente vai ter que aprender para fazer o senhor bater o sino. Opa! Mas deu tempo da gente ter do senhor ter uma segunda neoplasia, né? O que é comum Sim, nos sim, pacientes que vivem por muito tempo, que acaba sendo diagnosticado com mais de uma neoplasia ao longo da sua jornada, né? Tá tudo sob controle por enquanto. que bom. Fico E o contente. melhor, né, seu Paulo, o senhor está vivendo bem, né? É isso que acho que é importante o senhor falar, né? Com qualidade de vida, né? O senhor está fazendo o tratamento e está bem, né? Conseguindo Graças a viver bem, Deus. né? Isso é o mais Sim, sim, importante. sim, sim, sim. Uma coisa que eu nunca tive foi barriga, e criei barriga. Eu Isso não é o estou bem, tratamento, graças a isso aí é Deus. o Ah, alimento. exatamente. E outra coisa, mesmo com a químio que eu fiz, com a imuno, eu nunca tive nada de efeito colateral, nenhum efeito que poderia dizer, me tirar algum outro problema. Nada, 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 nada. E estamos aí. E eu agradeço, inclusive, doutor Fábio, e ao outro Fábio também, a oportunidade que me deram para reafirmar o que vocês estão afirmando aí. Se você estiver fumando, pare. Pare, porque o exemplo está aqui, ó. Tá bom? Exatamente. Ok. Isso é o Muito bom, seu seu Paulo. testemunho melhor. Certo, certo. Legal mesmo. Né, Viviane? Então, eu acho que essa daí é o maior exemplo, né, para as pessoas que estão em tratamento oncológico ou que recebem um diagnóstico de câncer, né? De quanto mudou, né? De quanto a gente melhorou e quanto que esses pacientes estão vivendo mais e vivendo melhor. Eu acho que esse que é o ponto importante, né, Viviane? Então fala um pouquinho nessa tua experiência aí como médico oncologista, né? De quanto mudou, né? Essa realidade nesses últimos anos aí. Acho que isso é muito importante, né? Para E quem está com câncer ou quem tem, né? e outra coisa, doutor Fábio. Antigamente se falava em infarto agudo de miocárdio, aí se falava, esse cara está morto, né? Está morto. Uhum. Hoje também, a oncologia acho que está muito avançada, como especialidade de medicina, e a palavra câncer já também não assusta muito também, não, né? Pela evolução que teve. Que bom, que bom. Exatamente. E é por isso, para isso, e para que existam mais e mais pacientes ou testemunhos como o do seu Paulo, que a gente estuda tanto, trabalha tanto, chega em casa, ainda faz live, ainda pede ajuda, colaboração das pessoas. E não desanimar, né? Eu não quero entregar a minha idade, mas o Dr. Fábio Rocha aqui me faz dar um depoimento do como mudou nos últimos anos, então eu tenho que confessar que já aí com 18 anos de oncologia, né? 18 anos de oncologia, mudou demais, mudou muito, mudou tudo. Ou se a gente estuda e consegue oferecer a melhor perspectiva para os pacientes que procuram a gente, ou está fadado ao insucesso no mundo de hoje. Realmente mudou muito. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos para câncer de pulmão, a gente vê que a sobrevida mediana, que veio de 9 meses, passar para 30 meses, tá? Mais que triplicou, tá muito bom. E isso é um esforço conjunto do diagnóstico, da imagem, do rastreamento, do cirurgião, do paciente, né? Que acaba tendo um grau de suspeição um pouco maior. Então, mudou muito e vai continuar mudando.
A genética hoje é muito importante, mas no câncer de pulmão, a maioria dos casos, a genética não tem nenhuma influência, né? Ela realmente vai ser definitiva para 10 a 15% dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão, geralmente mulheres que nunca fumaram ou abaixo dos 45 anos, ou fumaram ou tiveram alguma outra comorbidade, alguma exposição que não o tabaco a ter esse diagnóstico. Legal, é isso mesmo, né? E aí você vê, né, Viviane, o exemplo que hoje a gente tem, né, da quantidade de pessoas famosas, né, que têm câncer, continuam trabalhando, continuam fazendo as coisas, se curam, ou estão em tratamento, né, assumem isso. Então você vê aí no meio artístico, na política, na música, em tudo quanto é lugar, a quantidade de gente que assumiu que tinha câncer, se tratou, está bem trabalhando e fazendo as coisas, né? Eu acho que isso é a grande esperança, né? Ou mesmo quem não está bem, como o ex-prefeito, o governador de São Paulo, é isso, né? O ex-prefeito de São Paulo, que morreu na luta dele, morreu no trabalho e tratou, e a gente vê que, assim, nem todos são tão felizes quanto o seu Paulo foi, de ter poucos efeitos colaterais no tratamento, mas mesmo colhendo alguns efeitos adversos, dá para levar uma vida que não é uma qualidade ruim, né? Mas você fala do Bruno Covas, você fala, ele faleceu, tal, não sei o quê. Mas ele diagnosticou, viveu mais 4 anos, sim, se reelegeu prefeito, quer dizer assim, quando que antigamente você ia pensar nessa possibilidade, né? Com câncer, né? E seguiu a vida dele até onde ele conseguiu e com qualidade, né? Então você vê realmente a mudança mesmo, né? Mudança de um paradigma mesmo, né? De esperança, né? Para todo mundo que tem câncer, de enxergar que mudou mesmo a coisa, né? E também mostrar para as pessoas que se ela diagnosticar cedo, mudou muito mais ainda, né? O câncer diagnosticado cedo hoje é muito mais curado que muitas outras doenças. O pessoal fala, você tem pressão alta, você não vai curar. Você tem diabetes, você não vai curar. Você tem lúpus, você não vai curar. Você tem câncer, você tem uma chance muito grande de curar. É isso aí. Legal, ó. Legal, muito bom. Quer comentar alguma coisa mais, Fábio? Então, eu acho que todo esse advento aí, né, no tratamento, né, tirando toda a parte espiritual, emocional, né, social, familiar envolvida no diagnóstico, né, todo esse advento no tratamento melhora a qualidade e a perspectiva, né, a esperança, né, isso que é o ponto principal, né. É muito comum o caso começar no cirurgião torácico, né, por conta do diagnóstico, né, e a gente geralmente encontra uma família, um paciente aflito, né, com essa hipótese, né, e é muito importante todo esse advento que a gente tem tido, né, e uma coisa que você começou a falar e a gente não aprofundou muito, o problema é que tudo isso tem um custo, e a grande discussão que a gente tem tido é quem vai pagar essa conta, né. E aí a gente entra em métodos de operador, em métodos do SUS, né? E a gente tem muita coisa para melhorar, assim. Graças a Deus, Dourados, a gente consegue oferecer uma boa assistência a esse tipo de paciente. O Paulo aí é um exemplo clássico disso, né? Mas a gente tem muita coisa a evoluir, né? Aí eu acho que essas lives, a gente começar a discutir sobre isso, eu acho que a pandemia deu uma segurada em muita coisa, questão de custo, mas a gente tem que começar a pensar no futuro. Futuro que a gente tem coisa a evoluir em diagnóstico, a gente tem EBUS para ter, a gente tem que ter uma evolução na patologia a respeito de marcadores, né, de a gente conseguir uma agilidade no diagnóstico e nessa personificação com o entendimento dessas mutações e marcadores genéticos, né? A gente tem como evoluir na parte de cirurgia com robô, mas isso tudo vai ter um custo, né?
E se a gente não se juntar, né, sociedade organizada, os médicos, né, operadoras, SUS, né, prefeitura, estado, a gente não vai conseguir oferecer essa oportunidade para cada vez mais pessoas, né? Então, acho que a mensagem que eu deixaria, né, disso é que temos muito, está melhorando, melhorou muito, mas temos muita coisa ainda a evoluir. A gente sempre tem que mirar as estrelas, né? Porque o meio-fio todo mundo vai acertar, né? Então a gente tem que lutar por Legal, isso. muito bom. E aí, Viviane, qual a tua mensagem final aí? Que estamos chegando no final da live. Deixa a tua mensagem aí pro pessoal. Bom, não fumar. nenhum tipo, cigarro eletrônico, narguile, cigarro comum, não fumar, não fumar, não fumar. Básico. E se alguma coisa acontecer, tiver alguma suspeita, corra, faça o diagnóstico precoce. Se não der para fazer precoce, faça quando der. E não desista, tem que perseguir a excelência, porque coisas boas acontecem, não só com o seu Paulo, coisas boas acontecem com muitos pacientes e a gente está sempre à disposição a ajudar. Seu Paulo, dá sua mensagem final aí, por favor. A minha mensagem é de agradecimento aos dois Fábios, a minha fada madrinha, e dizer que daqui 21 dias estarei no consultório novamente. Tá? E não esqueci da minha promessa que eu fiz para ela. Ainda vai sair aquela costela no chão. Eu vou aí. Com certeza, esse é o meu ponto. Me convidem. Como boa gaúcha, né? Tá, obrigado, gente. Muito obrigado pela atenção. A gente que agradece. Legal, seu Paulo. Muito obrigado. Então, Viviane, Fábio, quero que vocês aí falem um pouquinho aí da onde vocês estão, onde que vocês atendem, né? O pessoal que aí está assistindo, de repente, quer fazer uma consulta, quer procurar vocês, né? Então, fala um pouquinho rapidamente lá da Oncoclínica, onde que é, né? Acho que é interessante vocês falarem um pouquinho disso daí, por favor. Não, nós atendemos na Oncoclínica, né? Ali na Firmino Vieira de Matos, 1434, perto do Imaculada, tá bom? A gente sempre tem uma agenda aberta, pronta para atender, né? Prontamente, geralmente pacientes de fora. Um colega liga, pode atender esse? Pode ir lá, que sempre tem alguém pronto para atender, para acolher, e sempre pensando isso, né? O nosso objetivo na clínica é oferecer o que tem de melhor pensando no paciente, né? Então, e se não tiver na clínica, a gente vai orientar onde tem o melhor tratamento para o paciente, tá? Independente do custo, independente do acesso, enquanto a gente sempre pensar no paciente, sempre vai dar certo, né? Então, esse é o nosso objetivo lá, tá? Então, a gente sempre está disponível a ajudar, a contribuir, né? Às vezes, só numa conversa franca, isso já alivia muito o sentimento dos pacientes, né? Mas esse acolhimento é muito importante, né? Mas em disponibilidade, né? Às vezes você vai procurar um colega, não dá isso, não dá aquilo, isso mês que vem, a gente sempre quer resolver o quanto antes, né? Que a gente sabe a urgência dessas doenças. É isso aí, eu faço os atendimentos também na Oncoclínica Dourados e nos hospitais, se tiver colegas ou pacientes internados por aí nos hospitais de Dourados, é só chamar, eu tenho a melhor das boas vontades para ir ajudar. E depois do diagnóstico feito, o tempo é vida. Então, é isso aí mesmo. Independente se atende convênio, se não atende, o que a gente puder fazer para ajudar e agilizar, pode contar. Muito legal, pessoal. Eu quero agradecer aí, né, a audiência enorme, né? Nós estamos com mais de 20 pessoas até essa hora, agora, nesse momento, mais de 20 pessoas ao vivo aqui com a gente, ouvindo a gente falar, né? Então, hoje foi uma live que deu uma repercussão muito interessante. Agradecer a todos que assistiram.
dizer que semana que vem vamos ter uma live com o Dr. Alessandro, lá de São Paulo, que vai falar com a gente sobre microbiota, né? Falar um pouco sobre como as bactérias, né? Porque as bactérias que vivem no nosso intestino são nossas amigas e podem nos ajudar aí no dia a dia, né? Então vai ser vai ser uma live bem interessante. Então quem está assistindo aí, quiser ouvir um pouco falar sobre essas bactérias que são nossas aliadas, assista a nossa live semana que vem, também aqui na quinta-feira às 19 horas, tá? Então, pessoal, muito obrigado mesmo, tá? A gente aqui do Artemis, estamos sempre à disposição, tá? Nós estamos aqui na Hilda Berg, esquina com a João Vicente Ferreira. Se vocês precisarem, nós temos um laboratório bem completo para estar atendendo vocês. Eu estou aqui todo dia, podem me procurar aqui, tá? E agradecer demais a toda essa audiência, agradecer a participação aí da Viviane, do Fábio, meus amigos, agradecer por toda essa informação que a gente teve aqui e principalmente ao seu Paulo, que dedicou um tempo dele aí para explicar, para dar um depoimento de como foi esse tratamento dele, né? Então, pessoal, muito, muito, muito obrigado. Boa noite, Viviane, boa noite, Fábio, boa noite, São Paulo, tá? E muito obrigado mesmo. Então, boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada.